Então, graças ao Senhor, essa expressão fé igualmente preciosa, ela nos remonta a um quinhão de terra que cada um, recebeu da parte do Senhor ao crer nele. Essa porção, esse quinhão de terra é igual para todos nós. Agora, o quanto esse quinhão de terra pode produzir depende do meu e do seu empenho em laborar nessa terra para que os devidos frutos possam surgir. Amém? Então nós somos muito encorajados em ver esses dois aspectos da fé. De um lado nós temos a fé objetiva e de outro lado a fé subjetiva. Do lado objetivo, nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras, nós temos as suas promessas, nós temos o próprio Senhor Jesus, que é descrito ao longo das Escrituras. Quando nós cremos no Senhor, essa fé objetiva, ela é trazida para dentro de nós, se tornando a partir de então a nossa fé subjetiva, a partir da qual nós vamos nos relacionando com a palavra, vamos realizando a vontade do Senhor, vamos superando nossos desafios e, consequentemente, nos tornamos ferramentas, vasos úteis nas mãos do Senhor. Amém? E daí nós precisamos perceber que o Senhor, Ele já nos deu todas as condições para a gente poder ser um vencedor. Lá no versículo 3, diz assim: visto pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí vem a nossa ação diante de todo esse quadro, todo esse cenário, vai exigir, vai precisar contar com a nossa participação. Então no versículo 5 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E aí começa uma lista de itens que deve partir de nós, porque agora que já temos todas as coisas pela fé reunidas em nós, agora a gente precisa laborar. Então, a diligência é muito importante. A nossa diligência muitas vezes é percebida na nossa vida profissional e acadêmica. Nossa vida profissional, o trabalho que você exerce, a atividade que você desenvolve, na sua vida acadêmica, as responsabilidades na escola, na faculdade, não é? Os trabalhos que você precisa desenvolver, as provas que você precisa se submeter. E aí nós reunimos nossa diligência para obter os melhores resultados nesses dois âmbitos. Não é verdade? Pois é, essas duas áreas, elas precisam também, assim como elas necessitam da nossa diligência, a nossa vida cristã não é diferente. A gente precisa ter diligência para chegar cedo nas reuniões, a gente precisa ter diligência e regularidade, perseverança para ler o nosso alimento diário, fazer a nossa devoção diária, não é? Fazer a imersão refinada, desfrutar da luz da palavra, né? Da direção que aquela palavra está nos dando, né? Da admoestação, a oração, que mais? O grito de guerra. Ó Senhor Jesus. Essas coisas, irmãos, reunidas, elas fazem de nós bombas espirituais. Não tem dificuldade ou desafio pelo qual passamos que nós não as superamos. Quando eu e você reunimos essa diligência apontada para essas questões espirituais, realmente nada nos irá parar. Nós seremos imparáveis. Amém? Aleluia! Então diz fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O ápice de todas essas coisas é o amor ágape, o amor de Deus.
que é precedido do amor fraternal. Esse amor fraternal precisa ter como essência esse amor ágape. O amor entre os irmãos deve ser irrigado pelo amor de Deus. Porque meu amor e o teu amor naturais é limitado. A gente ama a si, a gente ama até, mas o amor de Deus é imensurável. Ainda que você mande a sua imersão e ninguém diga amém, você continua amando os irmãos. É ou não é? Não é? Você posta alguma coisa lá no grupo, um compartilhar, espera um amém, um joinha, alguma coisa e nada acontece. O que você vai fazer? Dizer amém, continuar amando os irmãos. Porque amor é doação. E quando você doa, você não fica barganhando, você dá porque você tem que dar. Porque é seu coração, é seu desejo. Olha para Deus. Já pensou se Ele tivesse que exigir de nós tudo que Ele já nos deu? Nem 0,00001% seríamos capazes de retribuir a altura do que Ele tem nos dado. E Ele está trabalhando esse amor em cada um de nós. Senhor Jesus. Aí o versículo 8 eu gostaria de ler com vocês. Não me deixem só nessa leitura. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui traz um elemento prático. Depois de todas essas questões que a gente pode apenas espiritualizar, o Senhor traz-nos para a terra. Olha, tudo isso aqui é para a gente ter resultado. A gente precisa ter fruto. A gente precisa dar uma resposta para o investimento que o nosso Deus está fazendo em nós. Ele já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Todas essas coisas não foram necessariamente compradas por mim e por você, foram doadas pelo Senhor. Eu e você recebemos de graça. Esse é o nosso capital inicial, esse é o nosso quinhão inicial. Agora eu preciso laborar. Eu preciso reunir minha diligência. Amém? Daí, a partir do versículo 12, aí entra no conteúdo da mensagem da semana que fala a respeito da palavra profética. Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, hoje, algumas áreas da sociedade, da humanidade, elas são tenebrosas. Por exemplo, nas finanças, nós temos muitas coisas em que investir. Mas quem te garante, quem te dá orientação assertiva de que aquela direção, que aquela ação, que aquele tipo de investimento vai trazer o resultado que você espera, em meio a tanta turbulência dos governos que rodeiam o mundo? Então você tem um grupo de especialistas que ficam ali fazendo estudos, análises, para te trazer o melhor resultado, para que você tenha segurança de que aquele investimento que você vai fazer, embora o quadro seja delicado, você vai obter resultados. Ou a meteorologia, que diz para nós, olha, há risco de tsunami em tal lugar, há risco de tempestade, há risco de desabamento, isso e aquilo. Então você vai crer nessas pessoas porque elas estão dedicadas 100% da vida delas, quase 100% da vida delas, para te trazer os melhores resultados, o melhor panorama para que direção você deve tomar, que cuidados você deve tomar. Espiritualmente, o Senhor também nos deu pessoas, profetas, que estão ligados, conectados a Deus, verificando as coisas que estão ocorrendo no mundo, para que eu e você, uma vez que receba essas análises, essas considerações, tomemos a melhor direção e tomemos a melhor decisão em meio a esse quadro, em meio a esse cenário. Guerra na Ucrânia, rumores de guerra, né, no Oriente Médio, rumores de guerra nos países de conflitos da África, guerras civis, a autocracia polarizando com a democracia e por aí vai. Nesse cenário turbulento, onde as grandes potências já não têm mais segurança da sua própria segurança,
gera um cenário de instabilidade. E nesse mundo trevoso, em que nós vamos nos assegurar? Qual é o bote salva-vidas que a gente vai tomar para guardar não somente nós, mas aqueles que estão conosco? A palavra. A palavra é a nossa direção. A palavra profética nos traz isso. A palavra profética nos traz a presente verdade. Por isso no versículo 12 diz: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A palavra profética, essa expressão que vai aparecer no versículo 19, ela tem um sinônimo no versículo 12, que é essa palavra profética do versículo 19, é a presente verdade que o apóstolo traz. Essa verdade atual, essa direção para este momento. Bom, se nós estivéssemos na época de Noé, fôssemos contemporâneos de Noé, qual era a palavra profética para aquele momento? Construiu hospital? Não ouvi direito? Hã? Construiu uma big casa? Não, qual era? Qual era a palavra do momento? Construir a arca, edificar a arca. Só que hoje nós não estamos mais na época de Noé. Qual é a direção que o Senhor tem para nós? Edificar a igreja. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 e versículos 22 e 23. Isso tem que estar na nossa corrente sanguínea. E o que diz lá nesses 4 versículos? Eu sempre que subir aqui, estarei disposto a fazermos lembrados desses 4 versículos. O que diz esses 4 versículos? Por favor, projeta aí, e como não responderam, vão ficar de pé e ler comigo. Vamos também esquentar essas varizes, tá bom? Vamos lá. Vou ficar de castigo junto com vocês. Vamos ler esses 4 versículos, 9, 10, e 22 e 23. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pode sentar. Então, essa é a direção do Senhor para nós nesses dias. De um lado, nós temos versículos 9 e 10, que mostram que Cristo quer encabeçar todas as coisas. Deus quer fazer com que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como Ele vai fazer isso? Versículos 22 e 23, pela igreja. Uma igreja encabeçada corresponde às expectativas da vontade de Deus para este momento. Amém? E para que isso seja realidade prático e tangível, o Senhor nos dá as ferramentas. Ontem a Jaqueline nos trouxe uma delas, a comportagem, a semeadura dos livros. Os livros trazem consigo a explicação da vontade de Deus, a explicação desses versículos, da direção para as pessoas que estão recebendo esse material em suas mãos. De outro lado, nós temos a casa de adolescentes, onde nós somos enriquecidos, somos avivados, encorajados a nos tornar como crianças. Isso aqui, irmãos, é pagar o mico. Você está aqui, ó, fazendo grito de guerra, pulando, né? Para alguns, talvez, esse povo é um bando de loucos. Nós, a gente está se tornando como criança. O que o Senhor disse para os discípulos? Hã? Olha, se você não se tornar como, se não se converter como essa criança, você não tem direito ao reino dos céus. Então o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Tornando como uma criança. Amém? Mais de 50 anos e está lá, ó. Qual é o propósito? O propósito do tempo? Me ajuda aí, Ana Lívia e Ana Elisa. Até o pai. Ana Lívia e Ana Luísa. Me ajuda aí. Qual o propósito? O propósito do tempo?
Cristo pela igreja ter o encabeçamento. Eis a vontade de Deus. Todas as coisas Cristo encabeçar. Não é ensinamento que vão resolver. Mas o preenchimento em Cristo nosso ser. Mas o preenchimento de Cristo em nosso ser. Fala o cabeça e nos determinar. Fala o cabeça e nos determinar. Creia e obedeça a palavra minha. Creia e obedeçam a palavra minha. A palavra profética. A palavra profética. Imersão. Ela entra e faz morada dentro de nosso coração. Ela entra e faz morada dentro de nosso coração. Falando entre nós. Falando entre nós. Exercitando o Espírito. Em todo o nosso ser, Deus vai reinar e ter domínio. Vai reinar e ter domínio. Que visão Celeste. Cristo está no trono. Cristo está no trono. Quatro seres viventes em relâmpago e fogo. Quatro seres viventes em relâmpagos e fogo. Quatro seres viventes em relâmpago e fogo. Seres viventes em relâmpagos e fogo. Deus conta conosco. Deus conta conosco. No tempo final. Tempo final. Vivamos até o ritmo celestial. Vivamos na terra no ritmo celestial. E vivamos até o ritmo celestial. Vivamos na terra o ritmo celestial. Ritmo celestial. Ritmo celestial. Ritmo celestial. Então invoca. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Os mais de 50 nem lembram de todo o conteúdo, mas esses adolescentes nos ajudam a lembrar. A casa de adolescentes, a casa kids, a casa de capitães, a casa de comportores. Todas essas ferramentas estão à disposição do Senhor para que a sua vontade, descrita nos versículos 9 e 10, 22 e 23, se torne nossa realidade. Amém? Bom, gostaria de ler mais 3 versículos e entregar a palavra para os nossos jovens enriquecerem essa mensagem pobre que eu estou ministrando aqui. Versículos 16 a 17 de 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, a palavra profética não é um mero ensinamento doutrinário. A palavra profética é fruto da experiência dos apóstolos com a palavra viva que é Jesus Cristo. O início de 1 João é a palavra da vida. A palavra da vida é Jesus. No início do Evangelho de João, a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Então é uma pessoa viva, não é uma doutrina, não é fábula engenhosamente inventadas. Muito pelo contrário, é algo vivo, é alguém vivo. Então esse é o conteúdo do falar dos apóstolos. Versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então os apóstolos flagraram este momento, estiveram lá com o Senhor, viram ele se transfigurar, né? Suas vestes ficaram alvas, como o sol ao meio-dia. O próprio Senhor Jesus apareceu falando com Moisés e Elias. Então aquele cenário impactou a vida do apóstolo Pedro e certamente impactou a vida dos apóstolos daquela época. Irmãos, e essa palavra tem sido trazida para nós com um frescor e atualização para este momento, a fim de que nós não nos percamos com a floresta que são as Escrituras. Por isso, nós precisamos corresponder a isso que os profetas vêm nos falando.
em especial o irmão Pedro, que tem se dedicado domingo a domingo, quinta-feira, live à noite, sábado, live de manhã. Irmãos, não tem tempo para pecar. Se você seguir essa rotina, não vai sobrar tempo para você pecar. Senhor Jesus. Então eu queria que os jovens viessem aqui à frente, né? Compartilhassem também essa semana maravilhosa, trazendo o fruto das suas imersões. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu fiquei com a segunda-feira e eu queria começar lendo a minha luz na palavra, direção e admoestação. Amém? A luz na palavra foi a seguinte: ao crer no Senhor, recebemos o mesmo quinhão, a mesma porção de terra. Precisamos trabalhar para frutificar. A direção: ter cada vez mais contato com a palavra profética, pois quando me achego à palavra, dou cliques na câmera que transfere o próprio Cristo para dentro de nós. Amém? A admoestação: se eu não trabalhar, serei uma terra infrutífera. Ontem eu vim compartilhar e fui compartilhar, eu ia compartilhar exatamente sobre isso. Mas aí acabou que eu me delonguei e aí não deu para compartilhar. A irmã Vilásio pegou e falou assim: amanhã você vai compartilhar sobre a segunda-feira. Que era exatamente o sentimento que eu queria compartilhar ontem. Nós, irmãos, nós temos uma palavra. Quando nós recebemos o Senhor Jesus para dentro de nós, nós recebemos a fé objetiva, que se torna dentro de nós a fé subjetiva. Só que nós precisamos dar cliques. Quanto mais nós nos achegamos à palavra, mais o Senhor Jesus é transferido para dentro de nós, né? É como essa câmera. Quando nós estamos com a câmera ali, se a gente não clicar, não vai capturar a imagem, né? Da mesma forma, se nós não nos achegarmos à palavra, o Senhor Jesus ele não vai ser transferido para dentro de nós. E na questão da terra, nós precisamos trabalhar, né? Nós vimos que quando nós cremos, a porção de terra de cada um é igual. A diferença é quem trabalha. Então, irmãos, vamos trabalhar. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Fiquei com o ponto 2 de terça-feira. Queria ler aqui junto com os irmãos. A palavra de Deus é um veículo que traz a fé objetiva. Cristo, o Filho de Deus, para dentro de nosso coração, a fim de sedimentar os elementos divinos por meio de experiências. Amém, Senhor Jesus. A luz na palavra foi a palavra é o veículo que traz Cristo como a fé objetiva para dentro de nós. Amém. A direção, ter experiência para que os elementos divinos sejam segmentados em nós. A admoestação: se não cremos e praticamos as ferramentas, não conseguimos ter experiência. Senhor Jesus, isso me tocou muito, porque para que Cristo e os elementos divinos possam ser sedimentados em nós, nós precisamos ter experiência. Mas para ter experiência, nós precisamos crer nessa palavra, crer nas ferramentas, praticar essas ferramentas. Só assim nós vamos ter experiência com a palavra, só assim nós vamos ter verdadeiramente a direção do Senhor. Através das ferramentas, nós vivenciamos os milagres. Senhor Jesus, então que nós possamos crer verdadeiramente no que o Senhor tem falado e praticar todas as ferramentas. Senhor Jesus, amém. Amém? Fiquei com a quarta-feira. E é o ponto 2 que eu pude ganhar mais. Que diz: Deus deseja infundir todos os elementos de Cristo em nosso coração, até alcançar a plenitude, a plena filiação e sermos filhos herdeiros de Deus.
Na minha luz foi: temos acesso a todos os elementos por meio da palavra. A direção: permitir que a palavra haja eficazmente em nós para que alcancemos a plena filiação. A admoestação: não posso bloquear a palavra de agir em minha vida, buscando o que é meu, mas fazer a vontade do Senhor. E a oração vai ser individual, ó Senhor Jesus. Mas o que eu pude ganhar, irmãos, é que hoje nós temos a palavra a livre acesso. Essa palavra age eficazmente em nós. O Senhor está nessa palavra. O Senhor nos coloca nesse ritmo harmônico, ó, dessa orquestra maravilhosa. Então hoje nós precisamos permitir que essa palavra possa agir por meio de nós, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Cristo. Ó Senhor Jesus. E com isso, gostaria de ler com os irmãos também, Romanos 8,17, que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ó Senhor Jesus, se com Ele sofremos. Hoje, o nosso sofrimento é de parar de buscar o que é nosso. Hoje, o nosso sofrimento precisa de nos sacrificar pelo Senhor. Porque hoje o Senhor está vendo tudo isso. O mundo hoje quer nos sugar, quer nos tragar, mas o Senhor, Ele tem algo melhor para nós. Então precisamos buscar mais essa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu fiquei com a quinta-feira no ponto 1. E diz o seguinte: quando o homem caiu e saiu do ritmo de Deus, a natureza foi prejudicada. A esperança da criação é que a harmonia que há no ritmo de Deus volte a ocorrer por meio do governo dele, quando os filhos de Deus alcançarem a plena filiação, sendo herdeiros de Deus. Ó Senhor Jesus! Aí, irmãos, eu coloquei aqui na minha luz da palavra: Deus tem um ritmo. E nesse ritmo, a harmonia. E tudo isso vem por meio do governo de Deus. Por meio de sua palavra. Ó Senhor Jesus. A direção é por meio da palavra estar no ritmo de Deus. A admoestação é: o homem caído não está no ritmo de Deus. Não sejamos destoantes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse exemplo que o irmão tem nos dado é muito rico. Nós estamos numa orquestra. Cada um aqui é um instrumento. Cristo é o grande maestro que dita o ritmo do universo. Você quer ser o que vai tocar fora da nota? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, por meio da palavra, nós somos governados por Deus. E esse governo nos coloca no ritmo de Deus e nos faz servir em harmonia. Imagina, irmãos, que coisa linda. Eu e cada um de vocês tocando no mesmo ritmo, na mesma sintonia, um só maestro. Ó Senhor Jesus! Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meu dia é sexta-feira. Ponto 2. Vamos ler juntos? Se aparecer. Amém. A palavra profética é capaz de produzir harmonia e progresso na obra de Deus. É importante termos a presente verdade conosco e sermos confirmados nela, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A palavra produz harmonia e progresso. Senhor Jesus. Irmão Pedro tem citado muito a questão de uma orquestra, né? Um grupo instrumental, musical. E hoje eu tive a experiência, estou tendo a experiência na música, e não pode ter um instrumento distoante. Geralmente, o instrumento distoante sou eu. Então, eu sei como é ruim, sabe? Mas, graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá uma direção. A gente, quando vai tocar, né, a gente usa a mesma cifra, a gente usa o mesmo livro. Aí o irmão fala, abre hoje aí no C40, a gente todo mundo abre no C40 e tem os mesmos acordes. Agora, se eu levantasse hoje e falasse, irmão, hoje eu levantei com o sentimento de cantar o H40, e você canta o C40.
Aí o irmão ali do vocal fala, não, mas eu já levantei para cantar, peço perdão. Aí o outro da bateria fala, não, peço perdão nada, eu vou cantar, posso ser um vencedor. Aí cada um toca sua música. Aí cada um abre uma denominação. Mas o Senhor Jesus, Ele não é assim. Ele fala assim, ó, vamos hoje cantar o C40. E aí o teclado, a bateria, o violão, tudo no C40. Irmão, isso é a palavra profética. Eu trouxe isso aqui, ó, isso aqui é o nosso H, né? Tem um H, os suplementos, os inários, os cânticos. Ele é gigante, ele é muito rico. É como a Bíblia. Ela é muito rica. Mas o irmão fala, abre no C40. Vamos todo mundo abrir no C40. E vamos cantar juntos. Essa é a palavra profética. Ela traz direção, ela traz progresso, ela traz harmonia. Senhor Jesus. Irmãos, é muito bom tocar no tom. É muito bom. Eu estava tocando hoje, e aí me concentrei numa linha e me perdi totalmente. Aí eu tenho que voltar. Aí eu, meu Deus do céu, onde os irmãos estão? Aí eu tenho que esperar cantar, escutar, olhar para a mão do Marco Aurélio. Ah, é um sol. Aí eu voltei. Irmãos, todo dia, quando a gente está fazendo imersão, a gente não desconcentra. Quando chega na reunião, chegamos já sintonizados, em harmonia. Grito de guerra, imersão, vai fazer sentido para nós. Não importa a minha idade. Ah, grito de guerra só faz sentido para jovem. Não é assim não, irmão. A gente acorda e fala, meu Deus do céu, não entendo mais nada disso. Mas quando eu estou sintonizado, agora faz sentido. A imersão faz sentido. Não importa se eu tenho 23 anos, se eu tenho 40, 50 ou 12 anos, o Senhor quer usar todos os instrumentos, vocal, tudo. Senhor Jesus, a palavra produz harmonia e progresso. É uma presente verdade, que é confirmada para cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Eu fiquei com sábado e eu escolhi o ponto 1. Vou ler aqui para os irmãos. A Bíblia em nossas mãos serve como trilho em nossa jornada cristã, para não nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. E a palavra profética é a energia e a direção dadas a nós por Deus em cada momento. Então, aqui, a luz que eu tive na palavra, né, é que a Bíblia e a palavra profética andam juntas, né? Porque o que a gente vê por aí, né, no meio cristão, é só que Jesus cura, salva e liberta. E é verdade, Jesus ele cura, ele salva, ele liberta, mas tem mais, né? Ele não para por aí. Ele não só nos salva da morte eterna, cura nossas angústias e enfermidades e nos liberta de vícios e da influência do mundo. Ele também quer nos levar a amadurecer na fé. E é por isso que nós temos a palavra profética, né? Que é uma palavra que dá direção para a igreja a cada momento. Né? Não é uma coisa estática, né? Um conjunto de regras ali que estão num livro de capa preta, né, que a gente tenha que seguir, mas é algo vivo. E a direção, então, é seguir essa palavra, né, seguir essa palavra de perto. Não esquecer qual é a base dessa palavra, que é a Bíblia, né, é o trilho. Não podemos esquecer dessa base e também não podemos deixar de acompanhar, né, o que Deus vem falando hoje para cada um de nós e para toda a igreja. E fica como admoestação, né, que nós possamos seguir, principalmente para mim ficou essa admoestação, né, de seguir mais de perto a palavra profética, porque eu sinto que ainda não tenho seguido com tanta proximidade, né, como deveria. Sinto que às vezes deixo passar muita coisa. E aí essa luz, né, essa admoestação que o Senhor tem trazido para mim, né? Porque quem olha de longe a palavra, quem na live ontem de manhã, né, os irmãos falaram, quem fica vendo me esqueci como que eles
falaram certinho, mas é mais ou menos assim a ideia. Quem fica vendo de longe não tem a mesma energia, né? Às vezes passa até a duvidar daquilo ali, né? Mas quem vê de perto tem energia para fazer a obra. Amém. Amém. Eu fiquei com domingo. Vou compartilhar com os irmãos o ponto 4, que diz: é por meio da palavra da vida que vencemos o mundo. Nossa missão aqui na terra ainda não terminou. Ainda temos de viver nesse mundo para edificar a igreja, ir às ruas, resgatar as pessoas e pregar o evangelho do reino. O caminho para obtermos a vitória é sermos santificados pela palavra. Amém. A luz que eu pude ter nesse ponto é que por meio da palavra nós venceremos esse mundo. A direção é que nós temos que cumprir a nossa missão, de ir às ruas, resgatar as pessoas e pregar o evangelho do reino. E a admoestação é que nós precisamos buscar estar santificados na verdade, pela palavra. Irmãos, o Senhor ele tem um objetivo, né, que é vencer esse mundo. E para vencer esse mundo é por meio da palavra. E a palavra ela precisa ser pregada. As pessoas precisam ser alcançadas pela palavra. Então a gente precisa ser esse instrumento, esse canal que vai dissipar a palavra para as pessoas. E por meio disso nós obteremos vitória. Nós venceremos esse mundo. Que nós possamos dia a dia ser santificados pela palavra da verdade. Amém.